Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores. Boa tarde, senhor Romeu, Lucas. Também vou ser breve na minha fala. Eu vou começar pela última frase do senhor, que é a preocupação nossa também. O senhor termina a fala... Não, por sinal, eu quero falar que desde o primeiro minuto que o senhor está aqui, eu estava acompanhando aqui pelo site da Câmara, porque eu estava impossibilitado por causa de um outro compromisso, mas os dados que o senhor passou, tudo, muito importantes, acompanhei todos também. Mas a frase que o senhor fala no finalzinho, que a preocupação que o senhor está aqui hoje é com a população de Itajubá. E falo para o senhor que é a mesma preocupação nossa. Nesse tempo de pandemia, muitas coisas mudaram. E o que acontece? A população também não estava preparada para isso. Então, hoje, qualquer hora que a gente sai na rua, aumentou um pouquinho o comércio, aumentou um pouquinho o fluxo de veículos, mais gente nos ônibus. De quem que eles vão cobrar? Dos vereadores, nós somos fiscais. Então, a cobrança para cima da gente está muito grande, muito mais que antes. A gente entende a situação do momento, tendo perfeitamente toda a explicação que o senhor fez, de como funciona essa estrutura no momento. Mas eu deixo aqui uma interrogação, eu queria perguntar para o senhor. No momento onde acabaram vários horários, principalmente da área rural também, que estão cobrando muito da gente, e o senhor pede uma ajuda, o senhor pede uma parceria, o senhor pede que a gente una as forças para... E inclusive o executivo, para a gente ajudar a tirar a Valônia dessa situação já, como o senhor explicou. Eu fiz uma indicação há pouco tempo aqui na Câmara sobre a liberação do transporte alternativo. Eu gostaria que o senhor entendesse de uma forma. De maneira alguma, eu propus que o transporte alternativo iria entrar no lugar da Valônia. Negativo. Vou dar um exemplo claro para o senhor. Um horário lá da Barra que o senhor não está fazendo. Nenhum dia. Quando eu falo Barra, é porque é uma referência, mas eu estou falando dentro do município de Itajubá, até a última casa lá que está sem ônibus. O senhor não acha, então, que se um devido horário desse, o senhor não pode fazer, para a gente contribuir com o senhor, não poderia ser liberado o transporte alternativo para fazer, por exemplo, o horário das 7, o senhor não pode fazer, o transporte alternativo faria. O senhor pode fazer o das 10, beleza. Porque o que não pode continuar acontecendo é a população cobrar só da gente, falar que não está tendo horário, que é isso, que é aquilo. Aí o senhor vem e fala que está funcionando com a metade da frota, com 50%. A gente vai explicar para a população, mas um dia é diferente do outro. A segunda-feira é um dia de comércio, um dia de trabalho, um dia que tem mais gente na rua, um dia que tem... Aí está o mesmo número de ônibus. Aí chegou de tarde, o pessoal tem tudo que voltar para casa. Aí vai naqueles 2 horários. Eu não estou falando para o senhor de maneira alguma que eu não tenho visto também ônibus andando vazio na cidade. Eu também tenho visto. Mas, por outro lado, chegou naquele determinado horário também, acumula, porque tirou das 3, ficou tudo no das 5, o pessoal tem que voltar embora. A minha pergunta é o seguinte, nós também queremos ajudar dessa maneira. O transporte alternativo, nesse momento, não colocando no lugar da Valônia, e eu tenho os dados que o senhor falou no comecinho aqui, está até anotado aqui, são exatamente, para o pessoal que tem bastante gente ligada com a gente aqui, são 150 funcionários, famílias diretas, 68 motoristas, 45 cobradores, setor de manutenção 23, setor de administração 14. O meu respeito é muito grande pela empresa do senhor. A gente vê que nunca vocês ficaram sem pagar um funcionário, nem agora nessa crise. Então, eu respeito isso. E respeito as famílias que estão ligadas ao senhor. Então, quando a gente fala sobre esse transporte alternativo, eu volto a afirmar para o senhor. Teria como acontecer isso, para ter uma ajuda para o senhor, já que está, tipo assim, nós temos muitas vans paradas em Itajubá, nós temos muita gente nessa pandemia sem trabalhar, com seus veículos autorizados pelo setor de trânsito. Eu não estou falando de hoje para amanhã, colocar uma van aí que vai fazer vistoria, uma pessoa que nunca andou, não é isso. Tem muitos escolares parados para ajudar nesse momento.
Tipo assim, cobraria o mesmo valor da passagem, mas naquele horário eu não mais iria receber uma reclamação de alguém que está lá num determinado ponto e precisa vir para Itajubá e não está conseguindo vir. Teria como isso, ou o senhor acha que isso também não é viável, vai atrapalhar mais o sistema? Você pode responder para mim? Senhor vereador, boa tarde. Quando o senhor chegou, não tive a oportunidade de saudá-lo, eu saúdo agora, em nome da Valônia e de todos os colegas aqui presentes. Senhor vereador, a questão do transporte público não é algo tão simplório de colocar assim dessa forma. Eu entendo, como técnico, que isso seria uma forma de precarizar ainda mais o transporte público. Eu pergunto, quem vai executar esse serviço tem um PPRA? Tem um PCMSO, que é o cuidado da saúde ocupacional dessas pessoas? Qual seria a responsabilidade civil deles? Quais seriam as regras que seriam impostas para eles? Isso, antes de fazer isso, nós devemos fazer esses questionamentos. É muito perigoso entregar a vida das nossas pessoas, dos nossos familiares, dos nossos parentes, para um transporte que nós não conhecemos. Quem vai fazer esse transporte? Os nossos operadores têm uma identidade. Os nossos operadores têm todo um preparo operacional e psicológico para executar esse trabalho aí. Nós não vamos iludir. Transporte público parece simplório para quem não está dentro dele. Mas quando você entra dentro, é um universo tão complicado que jamais o dia de hoje, senhor vereador, ele repetirá amanhã. Todo dia é um dia novo no transporte público. E um dia novo com novos desafios e com novas necessidades. Por isso é que eu entendo que chamar transporte alternativo, isso é precarizar o serviço. É perigoso até sair do controle. Nós tivemos um caso desse aí, na América Latina, principalmente nos países andinos, desmantelamento do transporte público, por conta dessa questão do transporte alternativo. E eles importaram a nossa estrutura de transporte. E quando a gente fala disso aqui, senhor vereador, é engraçado, eu já tive a oportunidade de falar isso aqui, o transporte público no Brasil, ele é um transporte público que ele está longe da necessidade de quem precisa e está longe da necessidade daquele que executa. E, no entanto, o Brasil exporta a sua estrutura de transporte público para vários países do mundo. Estamos diante de um paradoxo. Por isso que eu voltando atrás, respondendo cabalmente a sua pergunta, eu não acho viável e é muito temeroso. Senhor Romeu, dentro da matemática, hoje está chegando nessa situação, igual a gente viu no último sábado, realmente pararam-se as linhas e o pessoal ficou preocupado, ligando também até para a gente, para saber se o horário final das roças iria ou não. E eu vi que dentro do pedido do senhor aí está ainda em pé aquela proposta de parar os ônibus aí a partir das 14 horas no sábado e durante o domingo inteiro. Isso continua em pé? É um pedido nosso, senhor vereador. Para que esse pedido? Vamos imaginar, nós estamos embrulhando com uma coberta curta. Quais dos nossos membros que precisam mais de calor para subsistir diante desse inverno que nós estamos passando nele? São os pés? É a cabeça? É o tórax? O que precisa? Nós estamos tentando espichar essa coberta, levar mais calor para a região que mais precisa. Quando nós pedimos isso aí, é tão somente postergando um acontecimento futuro que pode acontecer. A gente está pedindo isso, era para guardar energia para gastar lá na frente. Que é o número mostra.
mostra, clara. Quando chega no domingo, olha para você ver, quando chega no domingo aqui, para onde que esse gráfico vem? No domingo, olha, era como o vereador falou, e eu entendo. Todos têm que fazer o sacrifício, nós temos que dar a nossa contribuição. A Valônia está dando a sua contribuição como concessionária, o povo já está dando uma parte da contribuição, mas nós precisamos ir mais além. Talvez, como diz, metaforizando aqui, deixar que alguns frutos caiam para que a árvore frutífera sobreexista. Isso que nós estamos pensando. E se fosse possível, nós queríamos muito que isso acontecesse, para segurar. No domingo nós transportamos 574 passageiros, num domingo. São dados de uma bilhetagem eletrônica, dados criptografados, ninguém tem acesso a isso. Depois que o passageiro entrou, que registrou no validador, não tem como, a sede dessa empresa fica lá em São José dos Campos, salvo engano, Campinas. Quem tem acesso a esse dado? Não tem como manipular esse dado aqui. É por isso que nós estamos pedindo, senhor vereador. Então, voltando a esse assunto, porque esse assunto, sábado e domingo, nesse último sábado, já foi bem debatido com os nossos munícipes. O pessoal ficou chateado porque é o seguinte, o que acontece? Nós sabemos que tem os serviços emergenciais, pessoas que trabalham em hospitais, Santa Casa, pessoas que arrumam casa, domésticas, e elas precisam voltar para casa. O que está acontecendo? Numa atitude dessa, vai sobrecarregar e vai recair sobre principalmente as pessoas menos favorecidas, talvez. E o que vai acontecer disso aí? Já estamos vivendo uma situação crítica. Se uma hora vier tirar o ônibus aí realmente no sábado e no domingo, acho que vai complicar mais. Agora, o que eu falo para o senhor? Todo o andamento que nós estamos tendo, desde que começou a pandemia, esse momento já é um momento que, querendo ou não, eu vi até os dados no começo, parece que o senhor já afirmou isso, que algum aquecimento já houve. Tipo assim, se já andava 10 pessoas no começo, estava totalmente bloqueado, era uma coisa. Hoje anda 12, vou dar um exemplo. Então, isso que preocupa muita gente nesse exato momento da crise, da pandemia, onde a gente já vê até se falando em, talvez, uma proposta de volta do comércio, um estudo sobre isso, e cada dia mais. Aí um sente a necessidade de ir para o trabalho dele, o outro tem que não sei para onde. Aí, se acontecer isso, vai ser muito ruim para a nossa cidade, e eu volto a falar para o senhor, se o senhor falar assim, no sábado vai parar às 14 horas e no domingo não vai ter, eu acho que aí, então, encaixaria perfeitamente a prefeitura autorizar o transporte alternativo pelo seguinte, transporte alternativo que eu estou falando para o senhor, eu vou dar a resposta igual o senhor falou. Eu não estou falando para pegar leigo, para sair carregando as pessoas na rua. Estou falando para pegar as pessoas credenciadas da secretaria, as pessoas que já transportam as crianças, escolares. Então, fica aqui minha interrogação, sim. Tem várias perguntas no celular aqui apertando sobre isso. Será que um dia, sábado que vem, vai ser a mesma coisa? E a gente está vendo a situação do senhor aí, eu não estou contra os dados que o senhor apresentou. Eu entendi perfeitamente, mas a partir do momento que eu não posso falar para o nosso munícipe que a partir das 14 horas, no sábado, ele vai ficar sem ônibus, e nem posso falar que é domingo o dia inteiro, porque eu sei que tem pessoas que precisam do ônibus para o trabalho, para a saúde, para a doença, para muitas coisas, não só para, como diz, para ficar andando, passeando, que ninguém está fazendo mais isso. Essa é a minha maneira de pensar, senhor Romeu, e eu volto a falar para o senhor. Eu conversei com o Lucas, eu acho, essa semana, conversei com o Jerônimo. Tem alguns horários, infelizmente, vocês estão falando até em diminuir mais, mas tem alguns horários que realmente sacrificaram bastante a população nossa, e eu tenho visto outros horários que estão andando vazio, porque tem que haver uma melhor gestão da parte das pessoas que estão abaixo do senhor lá, olhar melhor esses horários, porque não pode acontecer de tirar o ônibus do dia inteiro e colocar o povo tudo para ir embora num ônibus só. Eu já quero parabenizar o senhor aqui, que houve uma atitude
ótima por parte da gerência do senhor lá, em relação ao pessoal do Ano Bom, Rio Manso, na parte da tarde, aquele horário que estava indo um ônibus antes, depois outro, depois eles colocaram no mesmo horário os dois para servir. Parabéns, as atitudes boas têm que ser realmente parabenizadas. Mas a nossa preocupação é grande, senhor Romeu. É grande porque no dia a dia nós estamos recebendo várias reclamações e nós queremos, juntamente com o senhor, achar uma solução, passar isso para o executivo, porque nós também, a frase que o senhor terminou, eu termino agora. Nós estamos aqui pelo povo, para olhar as necessidades do povo. Então, em maneira alguma, eu posso concordar, senhor Romeu, que amanhã ou depois o senhor vai tirar um ônibus na parte da tarde, no sábado e no domingo. Infelizmente, com isso, eu não posso concordar.